eu me lembro que eu já estava assim, lá no fundo do poço, e eu me lembro que eu fui à cidade de Uberaba, que hoje está no torno de 300 mil habitantes, e eu fui para essa cidade, e lá nessa cidade, fumando droga, essas coisas todas, aquela vida na rua, dormindo na casa dos malandros mesmo. Nessa fase, Carlos, de crescimento seu, saindo da infância para a adolescência para a fase adulta, você não trabalhava? Não trabalhava ainda. Você vivia por conta de se drogar e para manter o vício roubando? Eu fiquei um período com meu pai, que foi aquele período que eu te falei, de começar a capinar com ele ali, aquelas coisas todas, né? Mas então a gente vamos voltando ali para a cidade de Uberaba, se envolvendo, aonde eu conheci um jovem, e esse jovem falou assim: você quer experimentar cocaína? Eu falei: o que é cocaína? Aí ele foi me explicar e ensinar que a cocaína você coloca ela, né, no espelho e tal. Ele trouxe ali aquela droga e colocou no espelho, esquentou, e então com um pedacinho assim de caneta você cheirava, você fica todo dormente, pode cortar em você que você não sente dor. Aí eu experimentei esse outro tipo de droga, eu falei: meu Deus, que situação que eu tô lá no fundo do poço, o que eu vou fazer da minha vida? Aí houve uma perseguição, porque eu andava berrado também, andava armado, aquelas coisas todas, e houve um traficante, e ele disse assim: olha, você está querendo dominar o meu ponto, você não vai dominar esse ponto, se você não sair, nós vamos te apagar. E ali é o seguinte: se você falou que você tem que sair, porque senão eles te matam. Então foi aonde eu vim embora, andei de Uberaba até a minha cidade de Santa Rosa, que hoje mais ou menos tem uns 200 quilômetros, e eu saí de lá a pé pedindo carona e voltei para a cidade de Santa Rosa da Serra. E quando eu voltei para a cidade de Santa Rosa da Serra, eu fui convidado por um outro malandro da Patota para ir para uma cidade chamada Santana do Jacaré, a região de Campo Belo. E quando nós fomos para Campo Belo, nós fomos eu me lembro, para uma festa de carnaval. E nessa festa de carnaval ali, eu comecei a ler a sorte das pessoas. Olha, você vê que coisa terrível, né? E comecei a ler ali a sorte de várias pessoas ali no Santana do Jacaré. E eu me lembro que na história de todas as coisas, nós perdemos tudo e eu tinha que vir embora para minha casa. São 300 quilômetros de Santana do Jacaré até Santa Rosa da Serra. E nós saímos então de Santana do Jacaré, andamos até Campo Belo, 22 quilômetros, e nós começamos então a andar a pé, né, dessa cidade de Campo Belo, pedindo carona, dormindo nos matos, dormindo debaixo dos viadutos, comendo o resto de comida. Vanderlei, os meus pés ficavam dessa grossura de macuco, todo sujo, fedendo, o cabelo esguichado. Eu até tenho essa identidade porque eu fui obrigado a trocar, tirando o passaporte, tive que trocar, e eu vou mostrar ainda para vocês. Você estava vivendo literalmente um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno, uma calamidade terrível, né? Vamos falar da sua conversão. Nós temos que se aproveitar agora, administrar esses últimos minutinhos que temos para a gente fechar a história. Vamos falar da sua conversão. Como é que ela aconteceu? A minha conversão, eu me lembro dessa minha irmã que nós perdemos, a pastora Sônia. Ela me convidou e falou: eu que gostaria de... Ela foi a que se converteu primeiro na família. Exato, eu não sabia que ela... Aliás, a primeira e parece que é a única, além de você, né? Porque os outros morreram todos por causa do vício. O Jair morreu, não aceitou, ela pregou para ele, o Tim morreu, não quis aceitá-lo. E eu me lembro que ela me fez um convite e eu estava no mundo da mendigagem. A pessoa ser, que é o mendigo? As características de um mendigo, como eu fui mendigo. Então, quando hoje eu falo disso, de você ver um mendigo, às vezes caído por lá, e as pessoas às vezes não dão nada por ele, como eu fiquei caído debaixo dos viadutos, nas calçadas, comendo o resto de comida, dentro das latas, eu pegar aqueles pão embolorado, e comendo aqueles pão embolorado, terrível aquelas coisas, para matar a fome. E eu me lembro que eu estava nessa situação de mendigo, e a minha irmã estava orando, dizendo assim: Deus, aquele que precisa de Deus na minha família, o Senhor vai mandar ele para minha casa. E ela orando, Deus me tirou da cidade de Santa Rosa, me levou para a cidade de São Gotardo. E quando eu cheguei na casa dela com a calça rasgada, com o tênis rasgado, todo sujo, fedendo, bati na porta dela e eu cheguei para ela e falei assim: olha, minha irmã, eu não suporto mais a minha vida. Ou eu vou tirar a vida de um e vou sumir no mundo. Ela olhou para mim e falou assim: olha, essa palavra que você está falando está repreendida em nome de Jesus. Deus tem um plano na sua vida. E ela começou a falar de Jesus para mim. E quando ela começou a falar de Jesus para mim, eu comecei a chorar, eu não entendia. Porque alguém já havia falado para mim, ela falou assim: olha, Carlinhos, Jesus te ama, eu tenho orado por você vários anos.
e Deus vai mudar a sua vida, e Deus trouxe você na minha casa, é porque Deus tem um plano na sua vida. Aí ela falando para mim, eu olhei para ela chorando na cama sentada, ela morava num cômodozinho só, e ela falou, eu convido você para ir na igreja hoje. Era numa quarta-feira, na casa de oração para todas as nações, que eu amo muito o pastor Joaquim, amo os pastores, né, da casa de oração. E aí ela falou, te convido a ir lá na igreja. Eu falei, eu não tenho roupa para ir. Ela saiu, foi lá e comprou uma calça, uma camisa, um sapato, me vestiu. Que amor grande daquela irmã que eu vi na hora. E ela me vestiu, e quando eu cheguei na porta da igreja, pastor Vanderlei, eu tive uma experiência, que não vai dar para falar porque é muita coisa, e quando eu cheguei na porta da igreja, o inimigo não deixou eu entrar para dentro, e eu fui para a Roda dos Maloqueiros. E quando eu estava na Roda dos Maloqueiros, uma voz diz assim, sai do meio deles. Eu perguntei aos maloqueiros, você está me chamando, você está falando alguma coisa? Ele falou, não. De repente outra voz falou assim, sai do meio deles e vai aonde a tua irmã te convidou. E eu saí dali quando aquela voz falou comigo e voltei para casa lá na igreja. Quando eu cheguei lá, tinha umas pessoas ali para me receber. E quando eles me receberam ali na porta, umas 5 irmãs, o pastor estava pregando, você que está no mundo das drogas, você que está aí fugindo da polícia, que eu fui preso também, não vai dar para falar, né? Mas aí quando o pastor ele falou a mensagem, ele disse assim, olha, hoje Deus quer salvar a sua vida, no meio de 300 pessoas, e naquela noite, eu sentado no banco lá, ouvindo aquele pastor, eu falei, mas esse homem nunca viu minha vida e está falando toda a minha vida. Aí eu vi o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e ele falou, eu quero convidar você, se você quer entregar o seu coração para Jesus. E foi o que você fez naquela hora. E naquele momento eu falei, pastor, eu quero saber se esse Jesus, que tem transformado muitas vidas, pode transformar a minha. Ele falou, vem cá na frente. Quando eu fui lá na frente, ele começou a orar para mim, eu aceitei Jesus, e ele falou, você fez um pacto com o diabo. Eu falei, esse pastor conhece mesmo, viu? Deus está na vida dele. E eu falei, eu fiz um pacto de sangue com Satanás, que não vai dar para nós falar, e naquele momento eu aceitei Jesus, e a partir daquele momento a minha vida nunca mais foi a mesma. Aquele vazio, aquele buraco que estava dentro de mim, Deus o tirou, e Deus encheu aquele vazio, pastor. Na segunda semana depois que eu aceitei Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo sem ninguém... Quanto tempo tem isso, Carlos? Ah, já tem que uns... você se converteu? Já tem uns 10 anos, viu, pastor? E desde então, desde essa experiência, nunca mais você usou droga? Nunca mais usei droga, nunca mais. Eu falei assim, a partir de hoje, falei com a minha irmã, nunca mais você vai ver o seu irmão preso, porque eu tive preso no artigo 129, e eu amo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus. As autoridades estão ali para punir aqueles que erram. E eu achei certo, porque eu fui punido, eu apanhei muito, tomando soco na boca do estômago, palmatória, pau de arara, choque elétrico. E Deus... Mas graças a Deus que hoje você é nova criatura. Hoje eu sou uma nova criatura, eis que as coisas velhas para trás de mim. Vamos deixar seu telefone, caso alguém queira te convidar para pregar, para dar o testemunho, para contar essa história ao vivo, lá na igreja deles. Quem quiser te convidar, liga para onde? É 3386-1081. 3386-1081. É esse número que aparece ali, que é um celular também. Isso, 9155-7855. Carlos, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado. Deus continue te abençoando, viu? Foi bom Amém. conhecer a sua história. Tá bom? Amém. Obrigado por ter vindo.